Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Isaac Rufino. Vamos iniciar a nossa aula sobre série harmônica. Falaremos também sobre frações dos harmônicos e intervalos. Intervalos em música é a distância entre duas notas, ou seja, entre dois sons, como por exemplo, entre Dó e Ré eu tenho um tom, Mi e Fá, um semitom. Entre Dó e Mi eu tenho uma terça maior. Isso são distâncias intervalares. Mas na física, intervalos é a razão entre duas frequências. Como por exemplo, 9 oitavos é uma segunda maior, 3 meio é uma quinta justa e 4 terços uma quarta justa. Costumamos representar os intervalos entre os diversos sons da série harmônica por meio de frações impróprias, isto é, frações em que o numerador é maior do que o denominador. Tudo começou na Grécia com Pitágoras no século 6 a.C. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que se debruçou muito nos estudos na criação da escala. Um dos seus primeiros experimentos foi a criação do monocórdio. É um instrumento de uma única corda, presa em uma extremidade à outra, e aqui tem os cavaletes fixos, e no meio ele colocou um cavalete móvel. À medida que ele ia fazendo uma das partes da corda vibrar, essa vibração gerava determinadas frequências em alturas diferentes, e ele foi criando aí a escala musical a partir dessas vibrações e criando também frações matemáticas, razões matemáticas para representar essas vibrações. Temos aqui uma foto de um monocórdio e aqui uma outra foto também. Então vamos falar agora sobre o som fundamental, que é o uníssono. Você tem uma extremidade aqui da esquerda para a direita, trazer aqui a imagem do violão para facilitar a visualização. Então, a corda vibra em toda a sua extensão, aqui da esquerda até a direita, vibrando aqui, que em um violão tem aproximadamente 65 centímetros, mas pode ser aplicado essa relação física em qualquer instrumento de corda, violino, violoncelo, contrabaixo, guitarra, enfim, vibra a corda inteira. Aqui, no caso, a primeira corda do violão a razão inteira seria a nota Mi. O intervalo 2 para 1, eu tenho uma oitava. Se eu pegar aqui o violão, por exemplo, e nessa 12ª casa, que exatamente são os 12 semitons, aqui vai dar exatamente no meio, aproximadamente 32 centímetros e meio, eu vou ter aqui só essa parte vibrante, que é exatamente a metade, e aqui eu vou ter a razão de 2 para 1, que é a oitava. A corda vibra na metade da sua extensão. O intervalo de 3 para 2 é a quinta justa. Eu tenho aqui, vibra 2 terços da corda. Trazendo aqui para o violão, eu vou ter aqui a nota Si, e aí eu tenho a razão de 3 para 2, que é o intervalo de quinta justa. A corda vibra 2 terços de sua extensão. O próximo intervalo, falando aqui dos intervalos mais inteiros para os menores. No caso aqui já tem o intervalo 4 para 3, que é a quarta justa. Eu tenho esse gráfico, trazendo aqui o violão, e aqui eu vou ter a razão 4 terços. Nesse caso aqui, eu tenho a nota Lá, porque eu estou falando da primeira corda do violão. Então, Mi para Lá, eu tenho um intervalo de quarta justa. Nesse caso, a corda vibra 3/4 da sua extensão. Dando continuidade, eu vou ter aqui a terça maior, que é a razão 5/4. Trazendo aqui o violão, se eu tenho aqui a nota Mi, ao apertar aqui eu vou ter a nota Sol sustenido, que dá uma terça maior, e a razão 5/4, como vocês podem visualizar nesse gráfico aqui. A corda vibra 4/5 de sua extensão.
Dando continuidade, falaremos sobre o intervalo musical natural, os sons puros, que são formados então pelas frações. O primeiro som fundamental, a segunda eu vou ter 9/8, a terça 5/4, o intervalo de quarta 4/3, o intervalo de quinta 3/2, o intervalo de sexta 5/3, o intervalo de sétima 15/8, e aí chegamos na razão 2, que é 1/8 acima desse som fundamental aqui. Então aqui eu tenho uma divisão dos intervalos passando por cada grau da escala. Nós vamos detalhar isso mais à frente. Para isso, apresentaremos os intervalos e suas origens na série harmônica. Então, o que é série harmônica? É o conjunto de sons que acompanham um som gerador. Ao fazermos vibrar uma corda sob tensão, faz com que excitemos não só um som fundamental, como também muitos outros sons. Isso acontece porque a corda vibra como um todo, como se estivesse dividida ao meio, em 3 partes, em 4 partes, em 5 partes e assim por diante. São muitas partes que a corda subdivide e vibra muito rápido em frações de segundo. Cada parte dessa é exatamente um som harmônico ou som parcial, como chama também alguns teóricos. A frequência de um som harmônico será tanto maior quanto maior for o número de nodos da corda. Vamos ver aqui a frequência fundamental dos sons harmônicos. A corda vibra em movimentos simultâneos contrários, dividindo-se em 2, 3, 4, 5 partes, gerando os sons harmônicos, como falamos anteriormente. Então tem aqui o braço de um violão, tem aqui visualmente, né, quando você puxa a corda, você tem o primeiro som harmônico. Quando solta ela, rapidamente se divide esses nodos. Aqui ao meio, depois em 3 partes, em 4, e em 5 e assim sucessivamente. Isso acontece muito rapidamente. Se você pegar a corda do violão a olho nu e puxar a mais grave, é possível visualmente ver esses nodos acontecendo. Então aqui nós temos o som fundamental, no segundo harmônico a oitava, no terceiro harmônico a quinta, no quarto harmônico a quarta e no quinto harmônico a terça. Já a afinação de cada corda, isso depende do comprimento da corda, do material, da tensão, independente de qual seja o instrumento e de qual seja o tamanho da corda, a afinação depende desses fatores aqui, comprimento, material e tensão. Aqui nesta imagem é possível ver uma corda e vários outros exemplos desses nodos que são criados em frações de segundo. Quando eu puxo aqui a corda, rapidamente, quando solto, ela volta, ela subdivide-se em 2, em 3, em 4, em 5 e assim sucessivamente. Aqui nessa imagem mostra bem claro, e tudo isso acontece em frações de segundo. Aqui embaixo eu tenho exatamente a série harmônica, que é cada nota, cada harmônico, som parcial, que é gerado a partir de um único som. Isso aqui nós temos até o 16º som aqui, mas é infinito. Só que a partir do 16º som, cada vez esses intervalos vão ficando menores e, digamos assim, sem uma afinação exata. Mas os primeiros são muito bem afinados e aqui está toda a base da nossa teoria musical. Aqui finalizamos a primeira parte da aula sobre série harmônica. Temos aqui algumas referências e gravaremos um segundo vídeo complementar explicando muitos detalhes ainda sobre a série harmônica. Não deixe de assistir a próxima aula. Te vejo lá. Um abraço, até breve.